Olá, você querido amigo, querida amiga, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Nossas Letras e Algo Mais. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra de Deus, lição da Escola Sabatina, dessa vez a lição número 9, desse segundo trimestre do ano de 2025, que tem um título Nos Salmos, parte 2. E nesta lição hoje te convido para você aprender conosco, para você estudar conosco, qual a importância do livro dos Salmos para a interpretação do livro do Apocalipse. Fica com a gente hoje. E mais uma vez, a presença aqui dos amigos e irmãos na fé, Kelly, Daniel. Daniel está hoje a primeira vez aqui comigo, né? Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, graças Tudo a Deus. ótimo. Sempre uma alegria estar aqui de volta, agora bem acompanhado também. Coisa aqui. Coisa boa, coisa boa. Como eu falei, né? Vamos aqui para a lição número 9 já, né? Daqui a pouco a gente chega... Tá passando rápido, Tá passando rápido, né? 13 lições. Voado. Começamos um dia desse a estudar. Eu acho que fomos nós, né? Que era a primeira lição. Sim, desse alusões iniciamos, né? A gente já está na lição número 9, com o título Nos Salmos, parte 2, né? Quem não assistiu, pode também assistir, que semana passada eu tive aqui com a Ruth e nós fizemos aqui todo um estudo juntos da lição número 8, que era Nos Salmos, parte 1. A lição dessa semana, o verso para memorizar dela, está em Salmos 67, nos versos 3 e 4. E diz o seguinte: Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. E assim, a lição é sempre bem didática. Eu gosto só de fazer sempre essa leitura inicial, porque tem irmãos que nos acompanham que não são da igreja, outros que são também, mas algum tem alguma dificuldade e tudo. Eu acho que é bem didático essa leitura. Sim. Que ela diz assim, ó: quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos as bestas e os poderes do Apocalipse. E sem dúvida eles têm um papel importante. Caso contrário, Deus não teria colocado essas verdades na Bíblia para que as entendêssemos. As profecias, no entanto, também lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. Os salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Nesse livro, vemos Israel se preparando para a batalha contra as forças das trevas. Lemos sobre indivíduos indagando por que Deus não lida com o mal de forma mais direta e imediata, uma questão que todos nós já fizemos. Somos direcionados ao santuário em busca de respostas e também há apelos repetidos à condição de Deus como Criador, né? E aí ele faz uma pergunta: essas não são questões com as quais nos deparamos? É verdade, né? Muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta. E eu me lembro bem que a Ruth fez uma observação na lição semana passada, que todo o contexto bíblico é Deus se comunicando conosco. E Salmos é o homem se comunicando com Deus. Sim. Não é isso? E assim, e o que é que a gente poderia pensar? Como é que Salmos ele vai nos ajudar a interpretar profecias? Eu fui buscar aqui os eruditos do livro do Apocalipse. Eles datam aproximadamente de 95 anos depois de Cristo. Certo. Né? Se a gente considerar que aproximadamente 73 salmos foram escritos por Davi, e Davi morreu 970 anos antes de Cristo, nós temos aí um pouco mais de 1000 anos, né? E aí como é que Salmos pode ajudar a interpretar, ou como é que pode ter uma ligação entre um e outro? E tem um salmo que eu acho fantástico, né? Que é o Salmo 139. E aí o Salmo 139, no verso 16, que esse eu acho mais interessante ainda, talvez ajude a gente a entender. Porque o Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles estava escrito e determinado, quando nenhum deles
havia ainda. A verdade bíblica é que ela trata o quê? De um Deus onipotente e onipresente. Então, quando todos esses autores de Salmos, com certeza que foram inspirados por Deus, pode ter certeza que Deus já introduziu aí no íntimo dele palavras, temas, pedidos, né? Enfim, uma série de elementos que futuramente, né, na história seria revelado ao profeta João e aconteceriam na história da humanidade, né? Não só aconteceriam, como acontecem no nosso presente e vão acontecer num futuro próximo, né? E Apocalipse também trabalha com temáticas como paciência, perseverança dos santos, tem relação com a perseguição que o povo de Deus irá enfrentar, a questão da angústia, a aflição dessa perseguição, mas também tem mensagens de esperança e de alegria. E várias dessas temáticas são abordadas nos livros de Salmos com muita profundidade. Eu confesso que quando vi essa lição correlacionada com os temas proféticos, achei bem inusitado. Sim. Nunca tinha parado, isso de verdade, nunca tinha parado para pensar que existia ou poderia existir essa correlação. E de fato ela existe. Ela existe, exatamente. Aí vamos lá. Começando, a gente falou aqui de várias temáticas, Sim. né? Aí a lição do domingo fala assim, ó. Socorro bem presente nas tribulações. Sim. Aí pede pra gente ler Salmo 46. Eu vou ler Salmo 46 e a gente já vai aqui pra lição. Aí antes, bora fazer uma oração? Perdão. Importante. Uma oração. Vamos, importantíssimo. Kelly, por favor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui em Tua presença. Envia, Pai, Teu Santo Espírito e se faça presente aqui conosco e com cada pessoa que está assistindo este estudo. Também te pedimos, Senhor, para que o Espírito Santo clareie a nossa mente, para que o Senhor habite em nosso coração, para que possamos compreender, Pai, de uma forma clara este estudo. Abençoa cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É porque a gente faz uma oração antes de começar, né? Aí eu entrei aqui. Né? Mas vamos lá, Salmos 46. E ela começa logo com o título assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí ele diz, Salmo 46, 1 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. E aí a pergunta, né, da lição, eu peço às damas, Kelly primeiro. Sim, com certeza. Que mensagem de esperança encontramos nesse texto em meio às tribulações da vida atual e ao que acontecerá na Terra nos últimos dias enquanto o grande conflito se desenrola? Aí então a pergunta eu já faço com uma exclamação, né? Que mensagem, né? Que esperança. Então aqui no Salmo 46, a gente encontra realmente o que é a grande esperança do cristão, né? Sim. Quando ele fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, né? E aqui a gente viu na leitura que o mundo ele é poeticamente o quê? Retratado como uma confusão, né? Uma fúria, um tumulto. E sabemos que a volta de Jesus, ela fala de um tempo de quê? De um tempo de tribulação, né? E quando você foi lendo, Wesley, a gente viu aqui o abalo, né, das forças da natureza, mas a gente também pode ver aqui que no contexto lá do sexto selo, em Apocalipse, eu convido vocês a irem lá para Apocalipse, capítulo 6, verso 14. Apocalipse 6, 14. Você quer ler?
Pode ler, por favor. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, esse verso aqui, ele faz um paralelo, Sim. né, com os versos 2 e 3 do Salmo 46. E também a gente pode, não só aqui, mas ir lá para Isaías. Vamos lá para Isaías, que apresenta o mesmo retrato, lá no capítulo 34, verso 4. Eu gosto que ele sempre traz esses paralelos eu assim, acho em isso vários bem- lugares da Bíblia. Acho muito legal bom. isso. E aqui fala, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Lembrando que o exército dos céus aqui é justamente o quê? O sol, a lua, as estrelas, né? Sim. E aí a gente vê também que Jesus, tá? Ele descreveu isso lá no livro de Mateus. A gente vai lá para Mateus capítulo 24, verso 29. Está escrito: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Né? Então, aqui a gente está encontrando justamente o quê? Fatos que estão ligados à volta do Filho do Homem nas nuvens, né? Da volta de Jesus. Interessante que você falou, Kelly, essa passagem de Mateus 24, aí nós fomos para Isaías, e quando a gente vai para Apocalipse, o contexto do sexto ser é exatamente o quê? O contexto que antecede a volta de Jesus. Exatamente. Sim, sim. Não é isso? Exatamente. E aqui no Salmo 46, o que é que a gente vê, né? Que Deus, ele sempre nos ajuda. Então, que a gente pode o quê? Contar, né? Confiar nele em todas as tribulações. E nos versos de 1 a 3, retrata o quê? A segurança, né? A segurança do povo de Deus. Mesmo se os fundamentos da terra aqui forem abalados e serão abalados, Sim. aquele que crê, que confia no Senhor, aquele que realmente se entrega e é submisso a Deus, ele tem essa confiança, né? Que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E a gente vê aqui também que os fenômenos físicos da agitação da natureza também pode ocorrer hoje em dia, não só essa questão de tribulação da natureza, mas a gente pode ver também relacionado à revolução na política mundial, né? Que vai também acontecer. Mas nada deve abalar o quê? O cristão. Porque nós temos esse refúgio, né? Esse é um ponto muito interessante. Eu acho que nas últimas eleições presidenciais, a gente viu um tumulto enorme no país inteiro, uma comoção gigantesca. Na verdade, a gente vem vendo, nós estamos vendo isso numa escala mundial. Sim, sim, de fato. E a gente vê essa comoção, essa preocupação de vou escolher fulano porque fulano vai ser melhor pra gente, ou porque fulano não gosta das ideias dele. Mas a gente fica, às vezes, se preocupando com questões que são periféricas. Sim. Porque, em essência, você vê Deus falando que vai vir um monte de tribulação. Aqui no Salmo você vê isso. Nos textos que você citou, você vê as tribulações acontecendo. Mas me chama muita atenção o verso 10 que ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a gente fica preocupado achando que a gente vai resolver alguma coisa, mas a gente não vai resolver nada. Deus é quem resolve. Então ele diz: o que você precisa fazer? Fica quietinho, confie em mim, que eu resolvo. Vai vir tribulação, vai vir tempestades, mas lembra que Deus é o nosso refúgio. Amém. Nosso socorro bem presente. Acho que esse é um lembrete que Deus nos faz. Você vai lá para o Apocalipse e você lembra disso. Temos que lembrar disso. Isso. E aí ele faz uma conexão também, olha aí, interessante, né? O Salmo fazendo conexão também lá com Jeremias, capítulo 4, e a gente vai ler dos versos 23 a 26. Olhei para a terra e ele é em forma e vazia. Sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então aqui o que a gente vê? A gente vê uma descrição profética, né, de como estará o nosso planeta depois da volta de Jesus. Sim. E por que Deus não consumiu logo tudo, né?
Muitas pessoas perguntam, poxa, por que não consumiu? Aqui é o contexto do milênio, né? Mas exatamente, porque Deus é tão misericordioso que Ele deixou uma promessa, né, de restauração de todas as coisas. E essa promessa a gente encontra onde? A gente volta lá para Apocalipse, né? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, aqui João ele está contemplando, né, um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra, eles já haviam passado. E já refletimos aqui, quando a gente estudou as nações, lembra? Né? A gente viu ali o quê? Sobre os impérios, né? Sim. Lá do tempo de Daniel, né, Daniel? Sim. Eu lembro que escrevi essa parte. Lembra disso? Lembro. E aí, a gente viu que é Babilônia, Medopécia, a Grécia, né? Roma. E a gente viu o quê? Que nesses reinos, o povo de Deus, ele não encontrou fortaleza. Ele não tinha segurança. Ou seja, os reinos passaram. Isso. É isso? E aí o que é que acontece? Sempre o homem procurando, com o próprio homem dar a solução, Isso. né? Como o Daniel falou, mas Deus vai aqui e diz, ó, te aquieta, né? Aquietai-vos, né? Isso Aquietai-vos. mesmo. E esses impérios, eles fizeram o quê com o povo de Deus? Eles deram fortaleza, segurança? Não. Não. Pelo contrário, eles prejudicaram, né? Eles prejudicaram o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele espera uma pátria terrestre? Não. E aí eu lembrei daquela Semana Jovem, daquela blusa que você Sim, mesmo, né, sim, projetou sim. e foi Sim. muito bacana. Eu lembrei muito disso. E então, aí a gente vai lá para... Vocês vão entender o que a gente está falando, eu e o Daniel. Lá em Hebreus, né, Eu já ia capítulo citar. 11, verso 16. Era para ter trazido a imagem da blusa. Mas para quem não sabe, em casa a gente fez uma semana de oração jovem com o tema viagem. Pronto. E a ideia era realmente um astronauta. A gente colocou na blusa Eu me lembro. Legal. E a blusa era a nave espacial com o texto de Hebreus que você vai ler, imagino eu, né? Isso. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, não é isso? Então, aqui a gente vê que nós não estamos aqui almejando uma pátria terrestre, né? Mas uma pátria celestial. E será que vale a pena confiar em Deus? Sempre vale a pena. Sempre foi. A gente Sempre viu vale aqui a pena. através dos textos, né? O quanto vale a pena a gente confiar em Deus. E a cidade de Deus, do povo de Deus, ela está sendo preparada não aqui na terra. A gente sabe que essa cidade, ela está sendo preparada onde? No céu, né? E a gente viu lá no Salmo 46, tem uma parte que ele vai falar de santuário. E santuário, na época lá, né, de Davi, ficava a Arca da Aliança e quem ficava no centro lá? Deus, né? Deus agora ele está no santuário lá celestial, mas ele enviou quem? O outro Consolador, né? Então nós temos aqui também entre o povo quem? O Espírito Santo. E por isso a gente tem essa necessidade de pedir, né, a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque a gente só consegue confiar em Deus, não é porque a gente quer, mas através de quem? Da presença do Espírito Santo. Por isso a gente deve pedir não só diariamente, mas constantemente. Porque através do Espírito Santo a gente vai ter o quê? Amor, alegria, São os frutos do Espírito, né? Exatamente. Bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão e fidelidade. Ou seja, a gente vai adquirir fé através do Espírito Santo. E então, o que a gente deve fazer? Já que os reinos humanos e terrestres, eles são corruptos, né? A gente vê que traz só sofrimento e maldade. Mas a gente deve fazer o quê com isso? A gente deve orar. Orar pelos nossos governantes, né? Orar pelos líderes políticos. Para quê? Para que o Espírito Santo toque no coração e amenizem, né? A questão das tribulações que virão. Porque não é que não vai ter tribulação. Irá ter sim, mas a gente deve estar, intercedendo, né? Eu acho que também vale uma questão que a lição traz no começo do tema, que é uma pergunta que ela permeia, acho que o pensamento humano desde sempre. Que é por que existe o sofrimento? E aí, pensando no aspecto cristão, por que Deus não lida com o mal de forma mais direta? A gente fica muitas vezes se questionando que Deus é esse que permite que tanta coisa ruim aconteça. E acho que a gente precisa entender onde nós vivemos, em que mundo é esse,
A gente vê que quando Satanás ele vai falar com Deus lá no livro de Jó, ele mostra que ele tem essa posse, digamos assim, essa autoridade. Ele se acha proprietário. É verdade. Isso. Então a gente vive num mundo em que a gente tem colhido os frutos até das nossas escolhas ruins. Isso. Porque muitas vezes a gente acaba prejudicando o outro. E Deus, apesar daquilo, Deus se mostra presente. E Deus, ele diz, não está no fim ainda. Porque é bem o que você falou. Não, mas quando concluir, eu vou já contextualizar o que você está falando. Bem Excelente. interessante. E aí Deus, ele fala, não é sobre o que está acontecendo aqui agora. Isso. Não é só sobre isso. Também é sobre isso, porque nós temos, a gente vai ver lá na frente que tem um propósito, né? A gente tem um propósito. Mas nosso objetivo maior é o céu. E a gente buscar essa dependência com Deus enquanto a gente não chega lá. E aí é que a gente consegue ter sustentação. Exatamente. Contextualizando assim, a Kelly já falou do Apocalipse 21, né? E também do livro de Jeremias. Né? Apocalipse 21, como eu falei, fala um contexto que é ali após o milênio, né? Sim. Entendeu? Traz essa passagem aqui de Jeremias. Mas assim, esperança em meio à turbulência, que foi o contexto que a Kelly falou, dessas duas passagens, né? Mas eu costumo muito falar, é uma coisa que eu, em dado momento, pesquisando, estudando, sobre Mateus 24. Até sábado falei de novo sobre isso, porque eu acho importante a gente falar. Sim. Né? Quando Jesus, no sermão profético, lá em Mateus 24, que ele começa a falar dos sinais da volta dele, aí a gente tem que entender o seguinte, do verso 1 a 8, ele fala de sinais com guerras, rumores de guerras, nação contra nação, vai ter fome, vai ter peste, vai ter terremoto. Mas ele deixa bem claro o seguinte, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Só o princípio, né? Ele é o princípio das dores, porque é comum, às vezes, a gente ver, teve a guerra da Ucrânia, olha, Jesus está voltando, já é o fim. Não, está lá em Mateus 24. Aquilo é o princípio das dores. Entendeu? Não é o fim. Quando, na Mateus 24, do verso 9 ao verso 13, Jesus começa a falar do relacionamento do ser humano com os outros seres humanos. Então, o contexto ele já deixa de ser guerras, rumores de guerras, ou seja, esses sinais, e aí ele vem falar do relacionamento do humano com o humano. Ele chega lá no verso 13 dizendo assim, e o amor de quase todos se esfriará, e é o início do fim. Isso, o início do fim. Então, o que acontece? A gente está vivendo num mundo muito caótico, num mundo muito cheio de tribulação, entendeu? E a gente vê isso daí pelas pessoas. É através do ser humano, talvez o maior sinal que a gente entende que hoje a gente está num contexto que se aproxima cada vez mais da volta de Jesus, é como o ser humano se relaciona com outro ser humano. Verdade. Sim. Entendeu? Não é a guerra que está acontecendo, porque tem tantas guerras, não é terremoto. Guerra sempre teve, terremoto sempre teve. Só está aumentando. Ele vem aumentando, entendeu? Mas vem acontecendo aquilo que Jesus falou, que diz respeito à forma como o ser humano se... Isso chama muita atenção. Isso chama muita atenção, como o ser humano vem... E aqui a lição diz assim, Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda quando nos aproximamos do seu retorno. Mateus 24. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá suas promessas. Aí ele vem para onde? Salmo 46, né? Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. Aí diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Entendeu? Amém. Então, assim, se eu não me engano, isso faz também uma ligação com 2 Pedro, eu acho que eu anotei aqui, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. O título desse capítulo é A Vinda do Senhor e o seu significado.
certo? E aí eu vou ler alguns textos que falam da desordem do mundo, eu não vou ler todo, né? Mas vou ler aqui. 2 Pedro capítulo 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí verso 7. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Ou seja, está aqui, escarnecedores, andando sobre as suas próprias paixões, desdenhando ainda da promessa de Jesus e dizendo assim, não, é assim mesmo, vai permanecer assim. Mas o que é que vai acontecer? O dia do juízo. No mesmo capítulo 3 de 2 Pedro, dá no verso 8, 9, 11, 12 e 13, já diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Já no verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Amém. Entendeu? Então, em meio à turbulência, em meio a todas essas coisas que a gente está vendo que o mundo está passando, e a gente sabe que vão aparecer pessoas que vão estar desdenhando da fé, vão estar, enfim, mas a promessa está feita. Sim. Não é isso? Isso. A promessa está feita. E eu acho que também a citação que você trouxe é bem interessante, porque traz uma questão de perspectiva. A gente às vezes ignora isso. Ele fala, não, mas não ignoreis uma coisa que para um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sim. Isso é muito interessante, porque nós muitas vezes olhamos para tudo que está acontecendo na nossa perspectiva limitada. Nosso olhar É finito, É. se você olhar comparado com Deus, a gente é um sopro. E às vezes o que a gente considera demorado demais é só a normalidade para Deus. E Ele de fato tem paciência com a gente. E aí Deus tem, não se esqueceu, porque Deus não se esquece, né? Sim. Tem muita misericórdia. Tem muita misericórdia. Então, às vezes, Ele está só esperando a gente dar oportunidade para conhecê-lo. Isso. O Daniel antes tinha falado, daqui a pouco eu vou falar aqui dentro de um contexto, eu vou tentar dar uma explicação aí para você ver como é interessante, né? Eu vou falar de propriedade, o Daniel falou de perspectiva, um arquiteto e um advogado. Perspectiva e propriedade. Cada um vai falar. É interessante como é a nossa visão, né? Isso é verdade. Aí o Daniel já tinha falado sobre a questão de propriedade. E a lição de terça-feira ela tem um título interessante, né? Debaixo dos seus pés. Sim. E ela nos remete a Salmos 47, dos versos 1 a 4. Vou fazer a leitura desse Salmo 47, 1 a 4, e a gente vai começar a contextualizar a lição desse dia. Salmos 47, dos versos 1 a 4. E diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Ou seja, verso 3 ele diz, nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés a nação. Né? E aí, assim, para o contexto bíblico, né, aqui ele indica propriedade. Sim. Não é verdade? Isso aqui é meu. Só que talvez não no sentido que a gente entenda, né? Porque, sabe, colocou sobre o pé, é como se você estivesse humilhando, né? Sim. Mas não é, entendeu? E aí, eu queria ler, para a gente entender também isso daqui, Deuteronômio 11, 24.
Deuteronômio capítulo 11, verso 24. Entendeu? E aqui diz assim: todo lugar que pisar a planta de vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Entendeu? Gênesis 13, 17, quando Deus promete a terra para Abraão, ele diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque eu te darei. Ou seja, tudo que os pés de Abraão percorreram seria o quê? Dele, né? No caso do povo. Uhum. Aí alguém pode perguntar, que o Daniel falou, em Jó 1,7, né? Quando Satanás se gabou de ser dono da terra. De onde que tu vens? De onde tu vens? Eles, de rodear a terra e passear por ela. Aí agora eu vou entrar na minha área. Mas essa propriedade que aqui que Satanás alega ser dele, eu digo que é uma posse precária. E o que é uma posse precária? Olha explica pra gente. Posse precária. Posse precária é aquela que resulta do abuso de confiança, ou seja, alguém, ele tinha um bem que sabe que não é seu, sabe que ele tem que devolver, né? Mas ele recusa a fazer o quê? A devolver. Então essa situação, ele não tem a legitimidade da posse. Por quê? Porque ele não tem o direito de manter, entendeu? E o que é que acontece? Mas a posse do povo de Deus, aí já é uma posse legítima. Porque ela decorre de quê? Decorre de obediência e fidelidade. Tanto que esse trecho aqui de Deuteronômio 11, 24, o título desse capítulo, entendeu? Ele fala, o contexto fala dos benefícios da obediência. Sim. Certo? Ele fala dos benefícios da obediência. Então, assim, a posse a propriedade que a gente tem, digamos, como povo de Deus, decorre exatamente disso. Então, Deuteronômio 11, 24, todo aquele que pisar... Mas a gente contextualiza também essa questão da legitimidade com relação à obediência e à fidelidade em Josué 14, 9, entendeu? Que Josué 14, 9 diz assim, ó: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois o que? Perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, certo? A lição, então, ela nos mostra o quê? Que nós ocupamos potencialmente o direito de ser legítimo possuidor de uma terra que Deus vai dar para a gente completamente restaurada. Que Cristo conquistou, né? Reconquistou novamente na cruz, né? Exatamente. Porque a propriedade, o quê? A propriedade é de Deus. Isaías 52, 7 diz, ó: que formosos são os montes, são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Agora, por que a gente pode dizer que a gente, pelo menos no meu entendimento, por que a gente é potencialmente possuidor de uma nova terra? Porque, infelizmente, vai ter aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não vai querer fazer parte. Eu acho que você trouxe uma questão bem interessante sobre a questão da posse, que no contexto que trouxe no texto, estava relacionado à obediência, né? A você se colocar à disposição daquilo que Deus faz. E fazendo uma contrapartida, um contraponto nessa questão, talvez Satanás ele não tenha a posse legítima da terra, mas muitas vezes nós nos podemos colocar dentro da sua posse legítima quando nos afastamos de Deus. Isso. E aí nós entendemos o que está acontecendo nesse mundo. A gente vai fazer parte da posse precária dele. Posse precária dele, é isso. Então a gente se coloca à disposição dele quando a gente se afasta de Deus. Porque é bem interessante isso. Quando você vê o Salmos 47, 1 a 4, ele fala que o Altíssimo é tremendo rei grande sobre toda a terra. Então ele mostra quem é o rei de fato. Mas ele submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. E ele escolherá para nós a nossa herança. Então, é interessante um contexto sobre a herança que é assim. Nós pagamos herança? Nós fazemos alguma coisa para ter herança? Não. Não.
você recebe a herança. Isso. É verdade. E aí você pega a questão da herança, de quem dá a herança? É quem a conquistou, que é o pai. Então, ele que dá a herança. Já com Satanás, às vezes a gente pode se colocar à disposição dele e isso dá uma bronca, né, lá na frente. A gente consegue ver lá no Salmo 47, porque a gente vê aqui esperança, né? A gente viu esperança, viu Deus sendo refúgio, mas quando você vai lá pro Salmo 75, você vê um contexto diferente. Aí sim. Aí eu já ia entrar no Salmo 75. Pois, mas vai. Salmo Não, mas 75. ó, Salmo 75, 7, que a lição até. Eu até peguei aqui, sabe qual? De 7 a 10, ó. Olha só. Porque a lição fez assim, ela fez fez um liame entre Salmo 75, Sim. Mateus 26, dos versos 26 a 29, e Apocalipse 14, de 9 a 12. Isso, Não é isso? exatamente. Aí eu vou ler e o meu amigo Daniel agora vai me Na ajudar hora. aqui. Salmo 75, 7 diz assim, ó. Deus é o juiz, um abate, a outro exalta. Verso 8. Porque a mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Mateus 24, dos versos 26 a 29, diz assim, e aí a gente vai entrar no contexto porque o título da lição é Vinho e Sangue, né? Sim. Então, Mateus 26 diz, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoou, e o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, isto é o meu, e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, voltando, Salmo 75, porque na mão do Senhor há um cálice com o vinho espuma, cheio de mistura, e dele há de beber, certo? Mateus 26, a gente é o contexto aqui da última ceia de Jesus, Sim. onde ele passa para os discípulos o vinho, representando o sangue dele, que vai ser derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Já em Apocalipse 14, no verso 9 até o verso 12, diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos dos anjos e na presença do Cordeiro. Aí, vamos parar por aqui. Esses textos, ele apresenta essa relação entre vinho e sangue, né? Sim. E aí ele pergunta, o que é que Salmo 75 revela ou fala sobre algumas questões que vão estar em jogo no juízo, né? Sim, acho que é interessante trazer a contextualização do texto, né? Ele, a princípio, teria sido feito, né? Cantado como se fosse uma... Sim. Relacionado à destruição do exército de Senaqueribe. Isso. Que ele estava invadindo, quando a gente encontra a história lá em 2 Crônicas 32, e que Deus faz o exército desaparecer, digamos assim. E lá... O povo viu que não tinha jeito e... E Deus agiu. E Deus agiu. E Deus agiu. Mas a gente consegue ver paralelos, e acho muito legal a gente poderia chamar de plot twist, que aí ele faz várias referências entre os textos. Então você vê que ele aponta também, possivelmente, para a destruição dos ímpios. Porque você traz também, e esse contexto do vinho é bem interessante, porque ele é trazido nesse contexto eu diria que existem dois vinhos, o vinho na verdade, até 3, em 3 contextos, 4 contextos diferentes. A gente vê esse aqui no vinho da ira, Sim. certo? Você vê o vinho que salva, que é o sangue do Cordeiro. E é interessante isso, na perspectiva de para quem o aceita e recebe o sacrifício, esse vinho salva. Mas para quem o rejeita, esse vinho traz peso. Poderia para fazer um paralelo com aquela figura de que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Sim. E
pegando a parte da arquitetura, né, na construção, a gente precisa construir sobre uma base firme, que é a fundação, ok? E antigamente se usava pedras para fundação. E quando você vai lá para alguns textos que referenciam Cristo como uma pedra angular, ela pode ser base ou ela pode ser a pedra que esmaga. Então, Cristo é o mesmo. O vinho, talvez, o contexto do vinho ele é parecido, mas a pedra que para uns pode ser apoio e base, sustento, fortaleza, mas para outros pode ser pesada, certo? E outro contexto de vinho, que aí traz um vinho paralelo entre, acho que está em Apocalipse, nas 3 mensagens angélicas, que ele fala sobre sair da grande Babilônia, que deu de beber às nações o vinho da sua prostituição. Então você encontra o vinho da prostituição, o vinho que salva, que é o vinho que está relacionado com o sangue de Jesus, mas Deus também reserva o seu vinho, porque você vê que o diabo ele faz sempre, para tudo que Deus faz, o diabo faz um fake, né? Isso. Faz o fake. A gente chama contrafação, mas para usar o termo é o fake, né? A gente pode dizer o vinho da Shopee. Certo? E aí você vê Deus que, da mesma forma que se dá esse vinho para beber as nações, Deus diz, então pronto, tem aqui o vinho da justiça também. A gente vê que Deus ele é um Deus que ele traz esperança, traz salvação para aqueles que o buscam, mas respondendo àquela pergunta que a gente fez lá no começo, e por que Deus vai fazer com isso tudo? Com o mal que aconteceu? Mas Deus é justo, Deus também vai trazer a justiça para dar fim a todo esse caos que a gente tem visto na Terra, né? A gente vê isso acontecendo. E aí eu vou voltar, né? Porque assim, esse contexto é um contexto de juízo, né? Sim. Dos Salmos, né? Sim. É um contexto de juízo. E tem uma coisa assim que eu gostaria de até passar para quem nos assiste, que eu acho que é bem interessante. Voltando lá para Apocalipse 6, sobre a questão dos selos, né? Sim. Porque a gente está vendo esse momento, é um momento de decisão, né? A gente falou aqui que o vinho, ele representa situações diferentes para aquele que aceita Jesus como seu Salvador, representando o sangue dele, né? Ou também para aquele que não o aceita e aí o quê? Vai tomar o vinho da ira né? de Deus. E aí, como a gente vive um contexto de decisão, Apocalipse 6, né, a partir do verso 12, a gente está no contexto do 6º selo. Isso. Sim. Né? E aí diz assim, Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O céu se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Certo? Então, o que acontece? Isso já aconteceu? Sim, profeticamente isso já aconteceu. O primeiro evento, que é o terremoto, foi o terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. E é interessante que o epicentro desse terremoto foi próximo a Portugal, né? Mas abalou não só toda a Europa, mas foi sentido na Ásia e no norte da África. Caramba. Por isso que ele é tido como o grande terremoto, o terremoto de Apocalipse 6:12. O segundo evento, que segundo evento é esse? O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Esse evento profético aconteceu no dia 19 de maio de 1780. O sol se recolheu às 10 da manhã, é o chamado dia escuro da história. E por que é que esse eclipse solar foi considerado um sinal profético, né? Porque ele disse, todo eclipse é comum, por um grande motivo, um simples motivo. Porque a ciência, ela sabe exatamente quando os eclipses vão acontecer, entendeu? Ou seja, quando vai ter o alinhamento de Sol, Terra e Lua. Só que nessa data, simplesmente... Até avisa pra gente ver, né? Não houve esse alinhamento, já até avisa, né? Por isso que ele foi considerado um evento sobrenatural. Caramba. Quando deu 10 horas da manhã, o céu escureceu, os animais se recolheram como se fosse noite. E os cientistas devem ter ficado, né? Ficaram. E no mesmo dia, a Lua apareceu no céu vermelha. Olha. Caramba. Então, foi no dia 19 de maio de 1780. Então, quem quiser procurar na internet, bota assim, o dia escuro da história. Você vai achar. Aí você vem para Apocalipse 6, capítulo 6, verso 13, que diz: as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira,
quando abalada por forte vento, deixa cair seus ficos verdes. Esse evento aconteceu? Aconteceu. Aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. É só buscar na internet, chuva de estrelas, certo? Que vai aparecer. Ele foi visto com mais ênfase na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, entendeu? Onde as pessoas passaram horas contemplando uma chuva de meteoritos, né? Para esclarecer, né, a estrela não cai sobre a Terra, porque a estrela é muito maior do que a Terra, né? Sim. Entendeu? Então, quando é o que a gente chama de estrela cadente? É quando o meteorito entra, né? Diz, eu estou vendo a estrela cadente, entendeu? Então, foram horas de chuva de meteoritos. Aconteceu. Quando você vai agora para o verso 14 de Apocalipse 6, que diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso fala exatamente o quê? Na hora que o céu for aberto para a volta de Jesus. Amém. Entendeu? Então, se a gente quiser entender que momento profético a gente está vivendo na história da humanidade hoje, estamos aguardando, né? A gente está exatamente aqui no sexto selo, entre o verso 13 e o verso 14, né? Sim. Porque o 12 e o 13 já aconteceram, está faltando só acontecer o 14. Amém. Entendeu? Por isso que é um momento de decisão. É um momento de você entender qual é o vinho que eu quero. Isso. É aquele que vai redimir os pecados, ou é aquele da ira do Cordeiro? Da gente estar mais próximo de Cristo, né? Mas tem gente que tem medo, né, do juízo de Deus. E nós não devemos ter esse medo, né, Daniel? Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Eu lembro que uns anos atrás estava na faculdade e a gente tinha acabado de lançar aquele filme Noé, do Ridley Scott, que não tem nada a ver com a referência bíblica, né? Mas os meninos que tá com quem foi muita licença poética, né? Demais. Acho que licença poética. Eu acho que o autor, roteirista, deve ter aproveitado para usar alguma substância alucinógena que, enfim. Mas os meninos não tinham contexto bíblico, mas a partir daquilo a gente começou a conversar sobre o que dizia na Bíblia. E aí a gente entrou no tema do Apocalipse, né? Como isso faz um paralelo. Mas uma coisa que eu me lembro muito é que eles, mas não fala daquilo não, porque eu tenho muito medo. Olha aí. E existe essa... Quando a gente olha pro Apocalipse e pro livro de Daniel, a gente vê tantas bestas, tantos símbolos, fogo e enxofre. E acho que nós temos medo daquilo que a gente não entende. Não conhece. Normalmente, não conhece. Mas quando a gente olha para o agir de Deus e como é o processo daquilo que Deus faz, a gente não precisa ter medo. É uma bênção, na realidade. Primeiro, né? Isso, é uma bênção. Porque nós, da última vez que estive aqui no podcast, a gente conversou aqui o que a gente pode fazer para ser salvo. Em termos efetivos, para merecer a salvação. Absolutamente nada. Porque não compete a nós a questão do processo de salvação. Jesus fez tudo. Ele que veio, ele que pagou o preço, ele que morreu, ele que viveu, mostrou como que a gente deveria viver. Então, o processo da salvação, ele acontece a partir de nós aceitar o seu sacrifício. É aceitação, é receber. E aí tudo que vem depois é um processo de gratidão para aquilo que Deus faz na nossa vida. Não é diferente. Eu não guardo os mandamentos porque eu preciso ser salvo. Eu não guardo eu não faço ao frequentar a igreja, ou ler a Bíblia, ou buscar a Deus, enfim, guardar o sábado porque eu quero ser salvo, porque eu tenho medo de que naquele dia eu vou queimar no lago de enxofre se eu não fizer isso. Mas, na verdade, tudo aquilo está relacionado com eu entender aquilo que Deus faz por mim, entender o amor da sua misericórdia, o amor de Deus. Quando eu entendo o amor de Deus, caramba, eu fico constrangido, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. É verdade. E eu digo, cara, tudo que eu fizer é nada porque ele que já fez. Exatamente. E aí nós vivemos um processo de vida em comunhão, buscando. É verdade que a gente vai muitas vezes tropeçar, mas a gente não pode desistir da caminhada. E a gente não precisa fazer a caminhada sozinho, porque Deus é o nosso refúgio.
e Por fortaleza. isso que a gente fala que é uma bênção para os justos. Mas Isso. não existe nenhum justo, existe aquele que pecador arrependido, né? Isso. Então, por isso que esse é o tempo, né, da gente se arrepender agora, porque como Wesley falou, a qualquer momento, né, a gente está aqui ansioso para acontecer. Não, aqui, né, tá aqui. esse evento. Então, é o momento de você se voltar para Cristo. Isso. Tá acontecendo aqui. A gente está Isso. vivendo um momento que antecede a volta de Jesus. E Deus, ele é tão misericordioso que ele deixa a gente refletir. A gente ainda tem essa liberdade de estar aqui refletindo, justamente para quê? Para que eu, você, né, que está assistindo, para que ainda tenha tempo de se aproximar mais e mais de Deus e se arrepender. Ó, você lê a gente lê esse texto aqui de Apocalipse 14 para ver a questão do sexto selo, né? E a gente vê o que é que já aconteceu, o que é que tem para acontecer, a gente se encaixa dentro de um momento histórico. Sim. Aí volta para o que a gente já falou aqui sobre Mateus 24, que a gente vê que Jesus falava, deu um contexto de que ali era o princípio das dores, mas não era o fim, mas agora ele diz assim, agora sim é o início do fim. Aí você vê que tudo vai se encaixando, tudo está acontecendo. Sim. Não tem como ser diferente. E tem outro detalhe, a gente trazendo a questão do juízo de Deus para isso, nos pode trazer esperança. Porque se a gente olhar com sinceridade para como as coisas, a impunidade que existe dentro do mundo em que nós vivemos, dentro do nosso país, dentro do nosso dia a dia, como é que a gente vê a justiça acontecendo. Isso. E se a gente olhar com sinceridade, quem nunca já teve uma injustiça para consigo mesmo? Sim. Quem nunca viu isso? Então, o juízo de Deus, ele vem nada mais e nada menos do que para trazer justiça. Trazer justiça. Então, aquilo que a gente tanto anseia, aquilo que a gente tanto pede, que é porque onde estás, ó Deus? Onde que está teu agir? Por que Deus não faz nada? Deus faz. Deus, ele não retarda a sua promessa. Ele tem paciência para que a gente possa se arrepender, Deus possa buscá-lo. Mas chega um ponto em que Deus, ele vai trazer o justo juízo para cada um. Sim. Para todos aqueles que não aceitaram o seu mandato de justiça. Por isso a importância da preparação, né? Da gente estar em oração, buscando através da palavra. A lição aqui, ela vem na quinta-feira, falando para que se conheça a tua salvação. E ela mais uma vez faz referência, Salmo, Apocalipse, né? Sim, posso ler esse aí? Pode ler. Salmo 67. Eu gostei demais desse texto, que ele fala assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se todas as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra trará seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará a todas as extremidades, e todas as extremidades da terra o temerão. Posso comentar? Sim. Pode. Esse daqui, ó, eu não sei se vocês lembram, no começo da lição eu falei que nós somos salvos para um propósito. Isso. E aí o texto fica bem claro: Deus tenha misericórdia sobre nós e faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Mas não é só para a gente ser estrela, nem para a gente ficar brilhando por aí, mas é para que se conheça na terra o teu caminho. Brilhar o amor dele, né? Exatamente, em todas as nações a tua salvação. Eu acho que isso dá perspectiva também ao caminho do cristão. Sim. Muitas vezes nós enxergamos, ou talvez não de forma proposital, mas nós vivemos o cristianismo como se fosse uma sala VIP com acesso restrito, em que só aquelas pessoas que preenchem um determinado requisito, elas podem entrar. Mas quando você olha o propósito, infelizmente o povo de Deus, que era o povo de Israel, que deveria cumprir esse propósito, ele falhou muitas vezes, teve momentos muito obscuros na sua história, mas era que eles iluminassem o caminho dos outros povos. Isso. E conosco não é diferente. Nós, quando conhecemos a luz de Deus, nós precisamos refletir essa luz. É necessário. Porque se eu não faço isso, sou egoísta. Se eu recebo alguma dádiva que é de graça, que pode te fazer bem, e se você, meu amigo, eu quero que você aproveite disso que é bom, que não me custou nada e você pode também ter. Então, se eu guardo aquilo para mim, não, isso aqui é só meu. Misericórdia. Isso aqui, não vou compartilhar com ele.
Então não entendeu o amor, não né? Não entendeu nada sobre o amor de Deus. E eu vou lembrar agora que tá fresquinho na mente, né? Que foi sábado agora. Assim, que a gente, na nossa identidade como filhos de Deus, né? Entendeu? Eu contextualizei sábado como é que é a nossa identidade como filhos de Deus. Uhum. Mas a gente a gente assume às vezes em determinadas circunstâncias na vida cristã uma característica de um filho mais amadurecido na fé. Sim. Que é aquele filho que começa a revelar o caráter de Deus em si, né? E é aquele filho menos amadurecido, que é aquele filho que é uma criança, birrenta e tal. Ainda tá no egocentrismo. Então, você tá entendendo? Então, Tá aprendendo. tá aprendendo ainda. E aí, a gente tem que lutar exatamente para quê? Para esse nosso amadurecimento espiritual, porque como o Daniel falou, e a lição fala aqui, às vezes tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial reservada para viajantes espirituais frequentes e parecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala desconfortável e despreparados para a jornada. Misericórdia, né? Mas forte. não é isso. O sentimento é esse. O sentimento é esse. Aí diz assim, ó, no entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14, não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Sim. É como o Daniel fez aqui a gente refletir, né? Quando a gente conhece a misericórdia de Deus, a gente quer o quê? Que todos conheçam, né? Aquela Isso. paz que só Ele pode dar. Então, assim, realmente não tem como você conhecer o amor de Deus e ficar só para você. Você quer salvar todo mundo, né? Da mesma forma como você vê ali a salvação em Cristo Jesus. Então, você quer levar essa mensagem de salvação para todos, né? É interessante que a gente não consegue fazer nada para retribuir a Deus. Porque Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nada. Sim. É um Isso privilégio, né, gente? Mas como a melhor forma de a gente retribuir a Deus é com o outro. Porque Deus não precisa de mim, mas o outro pode precisar. Deus... E é interessante isso. Entra no amor ao próximo, né? Isso. E quando você vai lá para Mateus, quando Deus chama e pergunta e coloca de lado aqueles que não entrarão no céu, e eles perguntam, mas a gente não pregou? A gente não falou? Não falamos, não falamos. Fizemos shows em teu nome. Isso. E aí Jesus responde, eu não conheço. Não conheço vocês. Porque quando tive fome, você não me deu de beber. Quando tive fome, você não me deu de comer. Quando tive sede, você não me deu de beber. Você não me visitou quando estava aflito, nem me cobriu quando estava nu. Então, é interessante esse aspecto prático do cristianismo. Isso é uma reflexão que eu faço para mim mesmo e a gente deve fazer também. O cristianismo ele pode ser apenas teórico, certo? Mas é uma questão... Né? É superficial. Ele precisa se desdobrar em ação para com o outro. Porque o que acontece aqui, ele afeta isso aqui. Isso. Então, meu relacionamento com Deus, necessariamente ele acaba afetando os aspectos da minha vida. A gente precisa realmente ser amigo de Deus, né? Sim. Porque ele fala o quê? Que nós devemos ser amigo dele e ele é nosso amigo. Mas será que quando tem essa pergunta, mas eu não fiz tudo em teu nome, mas será que realmente a gente conhecia Deus profundamente ou estava vivendo só no superficial, né? Das obras? Essa reflexão é muito boa. E no contexto de Mateus 24:13, quando o amor de muitos se esfriará, aí vem o contrário. João 13:35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor. Olha a diferença do contexto. Cara. Entendeu? Ou seja, a gente está vendo um mundo caótico, as coisas acontecendo, o amor de quase todos se esfriando. Aí Jesus diz assim, vocês vão saber quem são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Revelando o caráter de Deus, né? Que é o amor. Isso. E faz aquele link com aquele salmo que a gente acabou de ler. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Amém. Amém. É isso. Então, nosso convite, você, nosso irmão, irmã, vocês que nos assistem, você
reflita sobre todas essas passagens, sobre todas essas palavras. Compreenda todo o contexto que nós estamos vivendo no atual cenário da vida humana, entendeu? E independente de você ser cristão ou não, independente da sua religião, nosso convite é para que você abra o seu coração a Deus. Peça a Ele a presença do Santo Espírito dele na sua vida, para que inspire, tenha confiança. O mundo requer que nós tenhamos perseverança, mas acima de tudo requer que a gente tenha confiança e permaneça confiante no Senhor, porque as promessas feitas por Ele com certeza irão se cumprir. Amém. Amém. E eu queria aproveitar, eu já vou fazer a propaganda do próximo trimestre. A gente está na lição 9, então está faltando 10, 11, 12, 13. Faltam 4 lições para acabar a lição agora do segundo trimestre de 2025, com o título Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. Eu já recebi a próxima, de julho, agosto e setembro, que vai ser sobre o livro de Êxodo, entendeu? Eita, isso é bom. Então, se você desejar adquirir a lição, você entra no site da Casa Publicadora Brasileira, lá você vai ter condições de comprar a sua lição, entendeu? Você adquirir, fazer uma assinatura e acompanhar conosco esse estudo. Deixa eu dar uma palhinha também. Pois não. E se você já quer acessar e nos acompanhar e você ainda não tem, você pode baixar o aplicativo Escola Sabatina, tanto no iOS quanto na Play Store, no seu Android. E aí você pode encontrar todas as lições que a gente tem estudado, inclusive as anteriores. As anteriores, pronto. Muito bem, gostei da dica. Muito bom. Repete aí. Sim, novamente. Então, olha lá. Você pode baixar o aplicativo Escola Sabatina. E aí você tem várias lições disponíveis. Essa aqui nós estamos estudando. Tem algumas também para faixa etária jovem. Tanto as que estão agora e as passadas também. Porque só contextualizando, tem lição para as crianças, para os jovens, tem até para o infantil, né? Tem, infantil, adolescentes, crianças, jovens e adultos, né? Isso. Então, todas as faixas. Todas as faixas. Dá para depois colocar na descrição o link depois? Dá sim. Então a gente vai deixar na descrição o link disponível. Né? Tem mostrado, tem um aplicativo, não sei se aparece na tela. Aqui está a nossa lição, inclusive estou com ela aqui aberta. Aqui tem a dos jovens, aqui tem algumas outras relacionadas ali. Eu acho que aqui pega, né? Aqui é melhor, Daniel. Então vamos mostrar aqui. Aí você consegue baixar o aplicativo, aí você tem as lições que já foram estudadas e aqui está agora nesse momento, junto com os temas, ok? Aqui nesse específico você vai achar só as de adultos e as de jovens. Mas no site do CPB você consegue adquirir as outras de crianças e adolescentes. E aí eu vou aproveitar hoje, então, que é o dia da gente fazer a divulgação. Você que deseja também fazer esse estudo presencialmente, você entra no site Eu Encontre Uma Igreja, né? Isso. O site Encontre Uma Igreja, aí você procura, né, através da sua localização, a igreja adventista mais próxima de você, e sempre aos sábados, pela manhã, a partir das 9 horas, as pessoas estão lá reunidas fazendo o estudo da lição da Escola Sabatina. Muito bom. Para encerrar, Daniel, você poderia orar conosco? Com certeza. Nos acompanhe orando. Santo amado Pai, nós somos gratos a Ti pelas Tuas misericórdias. Amém. E porque nós não precisamos enfrentar as tribulações sozinhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nossa fortaleza. Nos ajuda a depender de Ti, a gente ter confiança nas Tuas promessas. Para que um dia nós possamos chegar no céu e Te encontrar presencialmente. E Te dar aquele abraço apertado que a gente quer. Amém. Nos abençoa cada pessoa que está nos assistindo e que essas pessoas possam depositar sua esperança em Ti. Te pedimos isso e Te agradecemos por tudo que já tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.